Olá, meus amigos, que dia é esse? Que tempo abençoado. Você está recebendo algo de Deus aí? Meu Deus do céu, eu recebi demais. E estava ali do lado do Felipe Corrá, da Marina, e a gente estava recebendo e celebrando a nossa multidão de pessoas da igreja da cidade em Paris. Já são 12 pessoas e um batismo. 12 pessoas e um batismo, amém? Aleluia. E juntos eu estava lembrando com ele que a gente pastoreou São Paulo, uma multidão de um pouco mais de 100 pessoas, e o primeiro culto de jovens com o Felipe Corrá, a Marina e mais 2 também. Como é bom ver como Deus faz em cada realidade. A grandeza do reino de Deus está em cada casa, em cada ajuntamento, o que aparece na internet, o que não aparece, o que você tira foto, o que você não tira, Deus está fazendo algo novo, amém? Queridos, eu queria honrar aqui, Deus tem feito algo especial aqui, e eu queria honrar um casal que se mudou para Portugal para cuidar especificamente de pastores e líderes e para liderar a nossa rede aqui na Europa, que é o pastor Vinícius e a Tainá, tá? Você está muito feliz com o que está acontecendo aqui na conferência? É mais culpa da Tainá do que do Vinícius, né? Mas o importante é você se casar bem. Vem para cá. E o Lucas Marques também, que está lá no norte, e também ajudando, servindo pastores e líderes. Eu queria honrar essa equipe da rede que está aqui, que está fazendo um grande trabalho. E eu queria que também você aplaudisse todos os voluntários que estão servindo aqui. Muitos voluntários, apaixonados, entregando o melhor de si e do seu. Que Deus abençoe o Lucas, Deus abençoe Tainá, Deus abençoe o Vinícius, a cada café, a cada encontro, a cada ligação, a cada conversa. Ele até engordou em Portugal, você percebeu? É muito café, é muito almoço, não é? É muita conversa, Então você pode estender... O Vinícius está me falando que mais de 12 igrejas enviaram voluntários para servir aqui esses dias. Esse é o reino de Deus. É lindo, é especial, é maravilhoso. Amém? Aleluia, aleluia. Você pode estender as mãos para eles? Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do Vinícius, da Tainá. Ó Deus, obrigado. Eu lembro deles chegando ali na igreja, jovens, como o Senhor os conectou, com a igreja, com o teu reino, e rapidamente eles foram aqueles que deixaram as redes nas praias e foram mergulhar no chamado, sem saber o que viria à frente, e para onde foram enviados, sempre estiveram com o coração disposto. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem sido glorificado por meio da vida deles, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, que também rapidamente respondeu, abraçou o chamado, e hoje está servindo o Senhor aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor continue abençoando. Obrigado pelos voluntários, obrigado pelos pastores que enviaram, Pai, dos seus para servir ao reino do Senhor. Isso é lindo e nosso coração está cheio de gratidão. E que o renovo do Senhor esteja sobre todos eles, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria honrar também a MCI Worship, que ministrou ontem. Você foi abençoado pela MCI Worship. E agora nós acabamos de ser ministrados pela CCLX Music, não é? É a MCI Music e a CCLX Music. Eu estou criando nomes, estou ordenando pastor aqui, vocês já perceberam? Ordenei um pastor da sua equipe, pastor Joel, aqui hoje. Depois já está falado em público, agora é só reconhecer lá, já fiz o seu trabalho, está tudo certo, tá? Obrigado por servir com a gente também, a CCLX, todos os que estão nos abençoando aqui, servindo. Você sabe que um grande ministério não se faz com um time de contratados, mas com um exército de apaixonados. Amém? Eu queria, antes também de ministrar, te dar uma oportunidade de fazer parte de algo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Não sei se você sabe, todas as conferências e a própria rede aqui em Portugal e na Europa, ela é subsidiada, tá? Então, nenhuma conferência nós conseguimos pagar as contas com inscrições, e nós tivemos aportes e ajudas e ofertas que vieram de parceiros e da igreja da cidade no Brasil. Então, e hoje eu quero te convidar, tá? Então nós estamos aqui por causa de parceria e de oferta também.
Não é só por causa disso, mas isso tem feito esse encontro possível. Também nós temos os nossos parceiros que nos abençoaram aqui, por isso você viu também a gente honrando a In Church, também a Caminho de Sião, e os parceiros que fizeram parte disso. Mas eu quero te convidar a também doar no reino de Deus e fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Queria te dar um desafio específico, um motivo específico. Nós vamos ter a conferência de Moçambique. Vai ser a 3ª conferência, nós fazemos na cidade de Beira, e ali, o que nós fazemos? Cada pastor que vai, eles já vão custear as suas despesas, e nós também ali abençoamos os pastores que vêm, cobrindo o transporte e alimentação durante todos os 2 dias de conferência. E um desafio muito grande em África é o treinamento, é formação, é investimento em liderança, e também nas regiões que já são evangelizadas, é o investimento na nova geração. Então, eu quero te convidar a dar uma oferta, a fazer uma doação, a participar do que a gente está fazendo lá em Moçambique, por meio da sua oferta. Para chegar em Moçambique, você tem que colocar 0,1 cêntimos na frente da sua oferta. Se você não colocar, não vai para Moçambique, tá? Então, essa aqui é a conta da Associação Inspire Europa. E se você colocar 0,1 cêntimos na frente, você vai abençoar líderes e pastores lá em Moçambique, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua doação, que Deus abençoe a sua oferta. Eu falei certinho aqui? Hã? Falta o Swift, tá. Então, o Vinícius vai colocar, a gente tem como colocar até o final aqui? Tá? Aí quando estiver no final a gente coloca aqui, ou você pode procurar o nosso time também. Que bom saber que tem ofertas vindo já de outro lugar, tá? A gente já está contando com a sua oferta, a gente vai colocar e vai chegar, tá bom? Amém? Então tá bom, Deus abençoe mesmo a sua oferta, e nós vamos chegar lá e abençoar. Tá? E nós temos, se você quiser ir com a gente, você é um pastor que quer ir com a gente, nós temos um circuito de conferências. Tem um país no seu coração, tem um calendário de conferências como essa, para servir pastores em muitas realidades, e são feitas assim, por meio de parcerias, de pastores que têm no coração esse propósito. Então, nós estamos já com a agenda de Moçambique, de Angola, do Quênia, e outras realidades também. A gente vai chegar lá em Abu Dhabi também, tá? As portas vão se abrir, a gente já orou por isso, amém? E assim você pode ser parte. A gente está com a agenda de conferência também na América Latina e México, são muitas realidades onde Deus tem aberto portas, amém? Você está com expectativa e tem aí tempo para mais uma mensagem? Amém? Então vamos lá, vamos orar. Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nesses dias, obrigado, Pai, pela visão do pastor Carlito de conectar pessoas, pelo seu coração também generoso e visão de lançar dos seus para outras realidades, para servir também outros irmãos, e também pela oportunidade de servir juntos, Pai, o Teu reino aqui nessa terra. Pai, nós honramos esse país, nós honramos cada líder, nós estamos cheios de expectativas pelas próximas estações, onde o Senhor vai derramar ainda muito mais do Teu poder, da Tua unção, ó Deus, da Tua presença nessa terra e para além dela. Pai, mais uma vez fala conosco, fala por meio da Tua palavra, abre os nossos olhos, transforma o nosso coração, nos leve mais perto do Senhor, e que a glória seja Tua. Oramos em nome de Jesus, amém. A nova igreja para o novo tempo. Eu liderei jovens por 22 anos e trabalho com novas gerações, com comunicação há 22 anos também. E nessa jornada, muitas vezes eu ouvi perguntas do como acompanhar os tempos, como se alinhar às tendências, como ser atual, como ser contextualizado, como entender o que ficou para trás e o que deve ser usado agora, e não correr o risco de ficar fora daquilo que está acontecendo no tempo, mas ao mesmo tempo permanecer fundamentado na palavra. Eu queria trazer uma reflexão sobre isso no seguinte tema: as trends passam e a igreja permanece. As tendências vão e a igreja vai continuar aonde Deus a plantou. Mateus 24:14
diz assim, Mateus 24, gente, é o pequeno Apocalipse. Se você não entendeu o livro que tem muitas cabeças e muitos cavaleiros e está complicado demais, começa por Mateus 24, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. E aqui você tem o sinal do fim dos tempos, que é, aqui no verso 14, vai falar uma das principais marcas do fim é um engano, e um dos últimos sinais, o último, na verdade, sinal, é esse aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, as tendências vão vir e vão passar, mas a igreja não vai acabar daqui a 200 anos, a igreja não vai acabar agora, a igreja vai continuar pregando o evangelho até que cada pessoa do planeta ouça o testemunho de Jesus em todas as nações, só depois que Jesus volta. Você está feliz com isso? Eu não sei se você já percebeu, mas cai um míssil em Israel, já tem um pastor fazendo uma live falando do fim dos tempos. E ele já tem uns que até marcam a data. E já começa as disputas teológicas, quem está certo e quem está errado. E tem gente que entra e coloca, entrei só para ler os comentários. Já viu? É interessante esse negócio, né? E a gente fala, vai ter guerra, não vai ter guerra, é sinal do fim, não é sinal do fim, foi Covid, passou Covid, e é agora que Jesus está voltando, está na esquina, está um pouquinho mais longe, como é que vai ser? A Bíblia está dizendo que o mundo não vai terminar em guerra, não vai terminar em doença, não vai terminar em fome, não vai terminar em perseguição, vai terminar com o evangelho sendo pregado a cada pessoa até o fim, e isso significa que tudo que for comprometido com esse evangelho do reino, Deus vai sustentar até o fim. Eu não tenho medo do que vai vir contra a igreja, da militância ideológica, da perseguição, do secularismo. Eu tenho medo da igreja deixar de ser igreja, porque enquanto ela for igreja, ela vai ser sustentada pelo Senhor até o fim. Eu queria falar de tendências com você. Já viu como as tendências vêm e vão? Deixa eu passar aqui algumas. Por exemplo, redes sociais. Tá? A gente está na época do Instagram e do TikTok, são as mais badaladas do mundo. Instagram e TikTok, você concorda comigo? Tem imagens aí, olha aí, né? Instagram, TikTok. Tem muitas igrejas se matando, morrendo por seguidores nessas redes sociais. Porque é como se você não tivesse aqui, você não fosse relevante. Mas eu quero te lembrar que isso vem e vai. Por exemplo, quem lembra do falecido Orkut? Você lembra do Orkut? Por exemplo, tem uma do Orkut aí, tá? Uma pessoa seguia essa comunidade. Eu odeio acordar cedo. O Felipe está dizendo que ele seguia. Mas tinha uma época para você contratar uma pessoa, você tinha que ver qual comunidade ele seguia, né? E aí, o Orkut já foi, tá? Não sei se aqui em Portugal foi tão febre assim, mas passou, não foi tão febre, né? Quem lembra do Messenger, o aplicativo de mensagem? Todo mundo lembra? Você lembra que você conversava com as pessoas e você fazia tremer quem não te respondia? E você ficava visível para quem você queria, invisível para quem você não queria? A gente tinha que fazer uma campanha de oração para voltar essas funcionalidades, né? Tinha um negócio também chamado de sala de bate-papo. Lá no Brasil, o que mais ficou famoso foi da UOL. Mas você entrava, escolhia a idade, a região, e você entrava lá. Quer tecer comigo? De onde você tecer? Foi a época, gente, que o seu pai estava se matando para aprender o pacote Office, senão ele perdia o emprego. O Word, Excel, PowerPoint, você lembra disso? E você estava teclando com alguém de madrugada, feliz da vida, o mundo é só alegria, você lembra disso? Então, gente, os pastores ficavam assim, doidos, falavam assim, o mundo vai acabar. Os jovens namorando na internet, nas redes sociais, não querem mais trabalhar, que tempo é esse? Você lembra disso? Mas os jovens viraram velhos aqui, a gente, né? Quem que é o velho, gente? É o jovem que venceu, né? Não é verdade? Então, assim, se um jovem te criticar porque você está ficando velho, você fala assim, se você não morrer, eu sou você amanhã, né? Então, assim, vai nessa. Cada geração ganhou um apelido carinhoso da outra mais nova, né? A geração X ganhou o apelido de tiozão. No Brasil era o tiozão da suquita. Aí veio a geração milênio e achou que era eterna. Aí ganhou o quê?
ganhou o apelido de cringe, né? Somos os cringes, né? Eu vou parar de falar dessas letras das gerações, porque estão pegando muito no meu pé, mas vamos lá. Aqui você tem, então, passou. Quem pirou, pirou, quem surtou, surtou, mas esse negócio era uma febre que passou. Eu queria pegar, eu mudei a ordem aí, né? Tem alguns virais que bombaram aí, por exemplo, luva de pedreiro na Copa do Mundo do ano passado. Gente, parecia que o mundo ia terminar em luva de pedreiro. Você acredita que ele ficou entre os 20 perfis de redes sociais mais seguidos do mundo, imitando o Cristiano Ronaldo? Uma parceria Brasil-Portugal, né? Ele fazendo o gol lá no sertão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim, pronto. Receba. Os pastores começaram a pregar com luva de pedreiro e falar receba no final. Meu filho queria ir com luva de pedreiro para a escola. E aí, o que aconteceu? Passou. Quem lembra do Bora Bill? Estou saindo de casa, meu filho. Bora, gente, bora, meu filho. Bora, Bill. Eu falei, que Bill é esse? Eu tenho mais um filho, já tem 3, tá bom. E estava falando do Bora Bill e passou também, né? O Toguro, acho que foi um pouquinho menos global, menos, sei lá, menos febre, né? Mas ele falava lá de 2022, o Covid, o ano da Copa do Mundo, e aí ele falava daquilo que não podia mais existir no nosso tempo e tal, e passou tudo, sabe? Ninguém fala mais de luva de pedreiro, né? Só fala Bora Bill quem já está ficando velho de novo também, é a gente de novo. E as trends vão passando. Eu estava vendo, por exemplo, o que está febre em Portugal agora. A música mais ouvida no mês de abril, você sabe qual que é? É Ó Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim, dos famosos desconhecidos, Oruan, Zé Felipe e MC Tuto. O que Brasil deve saber quem é. E o DJ LC da Roça. Então, assim... além disso, a canção Deslocado, da banda Napa, também é o hit de 2025. As séries mais assistidas, The Gardener, a série espanhola, Black Mirror, a 7ª temporada, e Adolescência, a série britânica. São as 3 séries mais assistidas hoje aqui em Portugal. E aí você olha, eu tenho que saber disso? Eu posso usar isso? Tem reflexão nisso? Posso surfar essa tendência? Agora eu pergunto para você, quanto tempo dura uma tendência como essa? Daqui a pouco você usa um negócio desse, você já é chamado de velho. A regra do jogo muda de novo. Não é assim o mundo? Toda hora muda, muda, muda. Eu quero te falar que, olha, você pode usar tendências, não é pecado, são linguagens. Sabe, você pode aproveitar linguagens, você pode se reinventar com sinais de comunicação de um tempo, que um tempo era de uma forma e outro momento era outra. A tendência te localiza em um tempo. Se entrasse alguém aqui vestido como os Beatles, o que a gente ia falar? Ele está contextualizado ou descontextualizado? Ele está contextualizado com o tempo errado. Entendeu? Ele está contextualizado com algum tempo. Só que o que nós vamos perceber? Que ele está fora do tempo dele. Então, quando nós resistimos a uma tendência, e nós não entendemos qual é essa tendência, e falamos como se fôssemos de outro tempo, significa que a gente não está localizado no momento que a gente está vivendo. E a gente vai ter mais dificuldade de alcançar pessoas do nosso tempo. Mas, além dessas tendências, nós temos fundamentos e nós temos princípios que, graças a Deus, não passam. O reino de Deus é eterno e inabalável. O reino de Deus permanece. E quando Deus deu, agora eu quero falar para você assim, a igreja além das trends. Antes da gente falar das igrejas além das trends, vamos analisar o cenário econômico. Eu estava vendo as 10 empresas mais valiosas em 1980. Tinha 3 petrolíferas. Era o petróleo que dominava, né? E já tinha um sinal de que a tecnologia era o futuro, que a primeira era a IBM. Depois dos anos 2000, você já vai ter a Microsoft em primeiro lugar, a GE em segundo, e você tem ainda montadoras e petróleo ali ainda. Aí você vai para 2025, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tecnologia. A cada 10 anos, 20 anos, mudou todo o cenário
econômico, ou seja, se a gente ficar preso nisso e construir um mundo em uma tendência econômica, em uma tendência de comunicação, em uma tendência de comportamento ou de rede social, o que nós estamos construindo vai passar. Mas se nós tivermos o fundamento eterno, usando a tendência do nosso tempo, nós vamos continuar, nós vamos nos quebrantar. Às vezes a gente vai até apanhar e a gente vai se levantar, mas a gente vai estar fundamentado em algo que permanece. E eu queria caminhar com você, quando nós vamos lá, na pregação de Estevão, Atos 7,44, ele está falando, ele está fazendo um resumo do mover de Deus na história. Ele está falando lá de trás dos patriarcas, até Jesus, e de Jesus até a descida do Espírito Santo, a cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, e ele vai falar então dos propósitos eternos de Deus, e quando ele fala de Moisés, ele vai falar do tabernáculo, e ele vai falar desse propósito eterno, que se revelava no tabernáculo, mas também era um propósito que Deus queria se revelar na sua comunidade ao longo da história, e ele vai dizer que Moisés não inventou, não pegou a tendência do momento, não foi ouvir os especialistas econômicos ou os especialistas em tecnologia. Ele vai dizer o seguinte: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então o tabernáculo era de acordo com o modelo que Deus tinha dado a Moisés. Deixa eu te dizer algo. Se você quiser ser atualizado ao seu tempo, você tem que aprender comunicação, comportamento, estudar gerações. Mas se você quiser edificar algo no reino de Deus, você tem que entender qual é a planta do céu, porque o reino de Deus tem uma planta. Sabe qual que é o problema, gente? É que às vezes nas igrejas, a ciência do marketing, a ciência da comunicação, a ciência da liderança, a ciência da psicologia se desenvolveu mais do que o compromisso com Deus, do que o conhecimento do coração de Deus. E não está errado conhecer, Deus deu a mente, Deus nos deu a capacidade de nos comunicar, de nos reinventar. Mas, às vezes nós estamos desprezando o que é eterno e nos apegando ao que é efêmero. E aqui eu queria pegar essa planta, eu não vou esgotar, eu não vou fazer uma explanação teológica aqui, simplesmente, mas eu quero pegar algumas características do tabernáculo que revelam a planta de Deus para a sua comunidade, que são princípios eternos. Então, vamos lá. Primeira coisa, a igreja, além das trends, ela está focada em quê? Primeiro, cultivar a profundidade espiritual, sem se distanciar das pessoas e da sociedade. Ela tem profundidade bíblica, ela tem profundidade teológica, ela tem profundidade de conexão, intimidade, experiências com Deus, mas ela é aberta ao nível superficial que as pessoas estão no seu tempo. Ela é profunda e acessível. Então, o texto vai dizer em Números capítulo 2, verso 1 e 2, o Senhor disse a Moisés e Arão, os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro. Ora, a tenda do encontro é o lugar da revelação master, prime de Deus. É o lugar onde Deus conversa com Moisés, é o lugar onde Deus se revela, é o lugar que revela como Deus se relaciona com o seu povo. É o que havia de mais sagrado no acampamento, mas ela não estava no monte, ela não estava no lugar muito alto para ser escalado, na montanha. Tem gente que acha que só se for na montanha que encontra Deus, né, por aí. Só um parênteses, pronto, falei. E aí assim, não estava no lugar inatingível financeiramente. O povo estava ali ao lado, ao redor, bem próximo, e era só a nuvem estar lá, era só Moisés entrar, e não era um encontro secreto, inatingível, uau, que ninguém sabia como era. O povo via Moisés entrando, e eles falavam, Deus fala com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Agora eu te pergunto, que lugar era esse acampamento desses 5 milhões de pessoas? Quase 5 milhões, que a gente vai estudar e entender, tá? Com mulheres e crianças e todas as 12 tribos de Israel, de acordo com os censos que nós lemos no Pentateuco.
Era um lugar muito organizado, sem bagunça, sem confusão, ninguém se levantava contra o outro, era assim, uma paz só, não era? Como é que era esse lugar, gente? Era um lugar de confusão, era um lugar de intriga, era um lugar de competição, era um lugar que, assim, Moisés estava o tempo todo se desdobrando para tentar atender as demandas, junto com os líderes do povo, e toda hora, aliás, eles ficaram 40 anos nessa caminhada, porque eles eram desobedientes e rebeldes. Era para ser bem menos, era para ser um ano, talvez, mas esse era o lugar. Só que nesse lugar de confusão, nesse lugar de dia a dia, nesse lugar onde as pessoas são rasas, superficiais, briguentas e complicadas, havia um tabernáculo no meio do povo, e no meio desse tabernáculo Deus se manifestava, e todas as vezes o povo tinha oportunidade de reconhecer quem Deus era, onde Ele estava, e se quebrantar diante dEle. Ou seja, a igreja ela precisa ser uma presença profunda com Deus e com o céu, mas constantemente acessível a cada pessoa. Qual linguagem eu vou usar? Qual louvor eu vou cantar? Tem gente que tem que aprender um novo idioma para entrar numa igreja. Tem que aprender um novo jeito de se comportar, porque a crentolândia é muito esquisita às vezes, gente. A crentolândia é esquisita e complicada, e eles chamam isso de nós somos espirituais demais. Nós estamos num lugar tão alto com Deus. Então, nós temos um Deus que ao mesmo tempo Ele é profundo, Ele se submeteu à condição humana. Jesus teve febre, ralou o joelho, teve catarro, alguém trocou a fralda, passou frio, e Ele andou entre nós, e Ele se identificou com as nossas dores, e esse Cristo, que é profundo, poderoso e que é o Senhor da história, Ele é próximo e relacional. Deus não quer igrejas que são profundas, mas que só tem auditório para formar teólogo. Isso também não é profundidade. Sabe o que é? Sabe o que é superficialidade, gente? É excesso de uma coisa só. Agora, se eu tenho profundidade de ensino com as pessoas que vão saber o que vão fazer na segunda-feira, profundidade de experiências com Deus, mas eu estou convidando as pessoas a terem acesso a essa experiência. Se eu tenho gente que está andando com Deus, mas que está se esforçando para entender o seu tempo, porque com o tempo, gente, se você está há 10, 20 anos na igreja, você esquece o que é entrar numa igreja pela primeira vez. Você não consegue nem entender uma pessoa que fala assim, eu não conheço ninguém lá e por isso eu não quero ir na igreja. Você fala, esse cara é muito ímpio. Só porque não conhece ninguém lá, não quer ir? Mas você se esqueceu como foi difícil chegar. É ou não é? Então nós precisamos o tempo todo fazer esse exercício. Eu não me esqueço de um dia que eu estava numa vigília. Eu estava tão espiritual. Eu tinha orado, e eu tinha pregado, e tinha gente caído no chão, porque na vigília a gente libera um pouco mais, no culto a gente segura um pouco mais. E eu termino, vem uma irmã falar comigo. E ela fala assim, pastor, eu bati boca com você na internet. Eu falei, 1h da manhã, essa conversa. Já, sabe aquelas conversas que as pessoas... Como que as pessoas às vezes falam com... Eu vou abrir o coração aqui, vamos ver se alguém... Pastor, eu te odeio, você falou errado, você não me visitou, você não está comigo. Mas eu quero te pedir perdão. Falei mal de você. Você já pensa, quantas pessoas, em quantos lugares? E a gente está ali, né? E só que, graças a Deus, não era essa conversa, aleluia. Ela falou assim, pastor, eu bati boca com você na internet, porque vocês faziam o evangelismo de carnaval. Gente, eu lembro dos evangelismos de carnaval. Eu não gosto de carnaval. Eu não cresci em escola de samba. Samba não é o meu lugar, não é o meu contexto, mas nossa igreja decidiu cancelar acampamentos de carnaval que tira os jovens do mato para não pecar, tira os jovens da cidade, manda para o mato para não pecar durante o carnaval, e decidiu ficar na cidade, e ali a gente teve que aprender a orar, conhecer. A gente trouxe o Pedro Borel, que é um ex-carnavalesco, que nos ajudou a conhecer essa realidade e ir até lá. E quando a gente estava lá, como é que as pessoas recebem? Uau, os crentes estão aqui, vamos agradecer porque eles vieram. Entendeu? E só que ela olha para crente no carnaval e já pensa, o que crente está fazendo no carnaval? Vieram nos condenar. E aí,
Para a gente, o carnaval é um lugar que as pessoas vão usar drogas pela primeira vez, onde vai ter os filhos sem o nome do pai no documento depois de 9 meses, é onde as pessoas contraem doenças, é onde, para nós é isso, mas para ela falou assim, o que era o carnaval para mim? Era um lugar onde o meu pai ia no final de semana, com os amigos, e a gente tinha samba e feijoada no galpão do bairro, ela não tinha acesso a outros tipos de entretenimento, mas esse era um lugar de comunidade, de diversão e de cultura para ela. E ela fala assim que o pai dela comprava roupa e falava que ela estava linda no carnaval. E ela cresceu com isso, ela cresceu com uma ingenuidade dentro dessa cultura que a gente sabe que é uma cultura complicada e um ambiente que acontece muita coisa ruim. Mas ela disse que quando ela era jovem, que ela viu a gente chegando, ela teve muita raiva, ela descobriu quem era, de onde era, quem era o líder, e estava lá ela falando um monte de coisa para mim na internet. E ela falou assim, pastor, no final daquela conversa, você falou assim, querida, eu oro para que um dia você descubra o prazer de dançar para Jesus. Eu estava dizendo para ela, nós não somos contra a sua festa, mas nós queremos falar para você de uma alegria que não termina na quarta-feira de cinzas, que dura o ano inteiro. E ela falou, pastor, eu estou numa vigília de oração, e eu estou dançando desde que começou para Jesus, e eu quero te agradecer, porque vocês não se fecharam aqui dentro, vocês foram até lá, hoje toda a minha família serve ao Senhor. Aleluia, aleluia. E gente, é um esforço, é difícil a gente entender. Deu muita dor de cabeça para o pastor Carlito, teve muito crente que nos julgou, e nós tivemos uma jornada complicada, mas é um preço que nós pagamos para sermos aqueles que conhecem a Deus, mas que estão se reinventando, se quebrantando, fazendo de tudo para que todas as pessoas possam acessar, conhecer e serem transformadas. Então a igreja tem que ser o quê? Profunda e acessível. Então se eu tiver só conexão com as pessoas, eu vou ser uma igreja liberal e uma igreja que não consegue mais fazer distinção entre o que agrada a Deus e o que é pecado. Agora, se eu for só a igreja que valoriza só o que está aqui dentro e o que acontece aqui dentro e não entender os que estão de fora, eu vou ser uma igreja religiosa. Então, temos que ter essas duas expressões. Segunda coisa, nós temos que agir com discernimento espiritual. Êxodo capítulo 9, verso 16. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. O que nós vemos aqui? Gente, no acampamento a gente percebe uma coisa: Deus gosta de planilha. Sim ou não? Porque tinha a tribo para carregar. Na verdade tinha a tribo, dentro da tribo tinha uma família escalada só para carregar a tenda, tinha uma família escalada só para carregar os utensílios, e tudo tinha detalhe, tinha os carros de bois que cada tribo tinha dado só para carregar, tinha tanta organização no negócio, que você lê, eu estou com meu filho, sabe qual que é o meu momento com meu filho agora? Eu estou convencendo ele a ler Deuteronômio e Números. E ele fala, pai, é tanto detalhe. Ontem eu estava com ele no vídeo, ele, pai, tá bom, você quer que eu leia, mas eu não estou ouvindo a Deus lendo esses negócios aqui, ó. Você entende o que eu estou falando? É muito detalhe, muita organização. Então, Deus gosta de organização, Deus gosta de planilha. Mas deixa eu dizer uma coisa, cada vez que a nuvem se movia, todas as planilhas se rendiam. Desmonta tudo, carrega tudo e bora. Então, a gente às vezes vê igrejas que tem dois lados. Uma igreja que assim, ela valoriza o planejamento, mas ela valoriza tanto que ela se torna refém do planejamento. E a igreja que fala assim, não, nós somos livres, nós não somos religiosos, nós ouvimos a voz de Deus, e Deus vai falar, e eu não preciso nem me preparar, porque eu não preciso nem ter dinheiro, porque eu saio na frente, e aí vira uma missão 007 no céu, eu piso, e Deus vai prover na hora que eu chegar lá. Ele não se prepara,
ele não tem nenhuma organização, e ele acredita que Deus vai entrar na bagunça dele e vai dar um jeito. Não é ou não é assim? E o que nós vemos aqui? Que havia organização, havia planejamento financeiro, havia descentralização de liderança, havia delegação de tarefas, havia reuniões para discutir, está todo mundo bem, está tudo certo, a nuvem, então tinha gente dentro da tribo de Levi que era especialista em perceber se a nuvem movia ou não, e aí eles falavam, e aí nós, então, ali do acampamento, eu já falei nós, já estava lá no meio do acampamento, e ali então o povo já se organizava e já se movia. Então, nós temos que trabalhar assim, eu vou usar a tecnologia, eu vou usar a ferramenta, eu vou fazer o planejamento financeiro, eu vou fazer escala, eu vou preparar o sermão do mês inteiro, eu vou me organizar, eu não vou colocar na conta de Deus, porque Deus faz, que eu vou ser bagunçado e desorganizado, mas eu vou discernir os tempos, eu vou olhar para o céu, e se Deus mandar eu entrar, não vai ser o meu planejamento que vai impedir. Sabe, muitas vezes a gente tem pessoas que se tornam especialistas em analisar ali o planejamento, a administração, e eles deixam de depender de Deus, de confiar em Deus. Qual a igreja que vai avançar desse jeito? O céu, ele se move primeiro. Sabe, gente, quem ouve a Deus não entra em lascada. Quem ouve a Deus não fica para trás. Quem ouve a Deus não fica no passado. Quem ouve a Deus vai aonde Deus vai dar a missão e onde Deus vai dar a provisão. Então a igreja tem que ser especialista em agir com discernimento. Sabe, a gente estava na época da pandemia, toda hora tinha um especialista que aparecia e dizia o que ia permanecer, o que não ia, o que tinha que fazer. Você lembra disso? Eles só acertaram, não foi? Graças a Deus por eles. Não fosse ele, a gente estava tudo perdido. É assim que funciona? Lógico que não. Agora, gente, cada vez mais, lembra o que eu mostrei aqui? Como está tudo muito rápido? O pessoal está até me zoando aí, o tanto de geração que tem. Acabou o alfabeto, acabou. Ou seja, está tudo... nós vivemos, uma das características da nossa era, é que é uma era de aceleração e complexidade. Você concorda com isso? A gente custa entender, quando entende já mudou. Então, no mínimo, a gente tem que ter discernimento. No mínimo, a gente tem que entender, Senhor, o que o Senhor está dizendo, amém? O que o Senhor está dizendo. Quem quer fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, me fala o que o Senhor está dizendo. Eu não quero estar perdido no meu tempo. Amém. Que o Senhor te mostre esse caminho. Que você perceba a nuvem. Terceiro, servir com grandeza de coração e propósito. Números capítulo 1, verso 51. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. Sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. O povo estava ali e a nuvem moveu. E o que aconteceu? Desmonta e anda e depois monta de novo. Eu já aprendi uma coisa na igreja. Se não tem visão, o povo perece. É bíblico, né? E se tem visão, o povo trabalha. Porque toda hora o pastor inventa uma coisa nova. Tive uma visão, aleluia! Aleluia! Né? Vamos trabalhar. Porque muda nome, cria programa, cria um evento, cria uma ação, cria um apoio, né? Vamos fazer algo para socorrer e ajudar as pessoas que sofrem com a saúde mental, vamos ajudar e atender crianças neurodivergentes, vamos ter um ministério infantil adequado ao nosso tempo, vamos repensar, vamos estudar, porque a nuvem está se movendo, Deus está falando e agora desmonta tudo e vamos lá, e precisa de servos e precisa de voluntários, e se um pastor, ele for visionário para ver, mas ele for fraco em compartilhar a sua visão, ele não vai ser um visionário, ele vai ser um lunático, porque ele vai sozinho, ninguém vai com ele. Então ele tem que voltar e falar, gente, e ele tem que aprender a falar a visão, né? Imagina Moisés falando a visão para o povo. Vamos lá, israelitas, vamos sair dessa terra de escravidão. Como é que vai ser, Moisés? Vamos, sei lá, a gente já aparece lá, mas e aí, não vão atrás de gente? Não vão, mas bem na hora, quase na hora que a gente tiver quase todo mundo morrendo, Deus abre o mar, a gente atravessa. E depois a gente fica mais uns 40 anos lá no deserto. Mas tem 2 que vai entrar, gente, vamos embora. Como é que ia ser? Ele teve que falar assim, vamos para uma terra que mana leite e teve que falar muitas vezes. E aí o povo foi junto.
Gente, a nossa caminhada na igreja é assim. Eu estava agora no Alto de Páscoa, e é tão interessante, o Alto de Páscoa que nós fazemos, gente, começou bem pequenininho. Começou com poucos voluntários. A gente tinha tão pouco voluntário que a gente se juntou com um monte de igreja para ver se dava um pouquinho de voluntário para fazer. Foi assim que aconteceu. Não é assim? A Cris, que é lá, que agora está... Você participou do primeiro, olha só. Então, a gente começou bem pequeno, e a gente se juntou com um monte de gente, e a gente vai e tal. E hoje, graças a Deus, tanto assim, nós temos vários especiais de Páscoa nas igrejas de 200, igrejas de 100, e na nossa igreja central em São José. E esse de São José, assim, teve um sopro de Deus, a gente não sabe explicar. É uma apresentação de Jesus, ela é muito bem feita, é feita só com voluntários. Só que para acontecer do jeito que acontece, o irmão Fernando, né, que cantou lá no coro também, estava lá, que está aqui em Portugal, e aí, Luiz Fernando, né, e aí então, a gente, são 1.700 voluntários hoje, e são 11 apresentações, com quase 60 mil pessoas, assim, mas é tanta gente envolvida. Por exemplo, Jesus, ele faz 11 apresentações, tem que ter 2 Jesus na peça. Se um ficar doente, o outro entra. Imagina o pastor tendo a visão, vamos fazer um alto de Páscoa, você tem cara de João, você tem cara de Judas, vamos lá, né? Vamos formar os discípulos, vamos formar todo mundo. Já tem gente que já apela aí, né? Não, eu só vou se eu for Jesus, se eu for Pedro, se eu for João. E aí a gente monta tudo, e gente, não é o pessoal que ficou o dia inteiro no spa, teve uma alimentação do nutricionista direitinho, que chegou o suco gelado, né? Teve gente fazendo massagem nos pés, é gente que levou bronca do chefe, que saiu correndo, e se ele não correr até às 6, ele não chega nem no campus. E ele passa os perrengues, chega, tem irmão que tem que fechar a empresa a semana inteira para ficar lá. E eu lembro que no último dia eu estava andando entre eles, e tinha 2 irmãs assim, chorando, deu tanta compaixão delas, a gente ora com eles na concentração, com os voluntários, e eu cheguei em um desses voluntários, dessas irmãs, e falei, irmã, está tudo bem? Ela, está tudo bem. Eu falei, irmã, já está acabando, já é o último, vamos com alegria, e vamos entregar a nossa última apresentação. E elas viraram para mim com aquela cara de choro e falaram, é por isso que a gente está chorando, é porque já é o último. Gente, a minha esposa é uma das líderes, eu perco a esposa por 3 meses à noite, envolvida diretamente e o pessoal, até as senhoras estavam lá, falando, já é o último, a gente já está com saudade. Esse é o coração de uma igreja, sabe, não é uma trend que vai provocar esse coração na igreja, não é, sabe, porque você agora fala de um jeito, fala uma nova gíria da nova geração, e agora isso chega no coração das pessoas. Não, a igreja de Jesus, o ministério na casa do Senhor, a diaconia, ouvir a Deus, responder um chamado, você não vai encontrar isso numa empresa por si só, você não vai encontrar isso na sociedade e por si só, você tem que ouvir a Deus, isso vem do céu, isso renova o nosso coração, e isso nos leva aos propósitos de Deus na terra. E assim, então, nós temos que servir com grandeza de coração. 4, trabalhar continuamente pela unidade. Trabalhar continuamente pela unidade. Números capítulo 2, verso 2. A certa distância, cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. Então, havia nesse acampamento, desses milhões de pessoas, 12 tribos, e dessas 12 tribos tinha muitas famílias. E tinha design, branding, sinalização no meio do acampamento. Porque tinha a marca de cada tribo, o estandarte, tribo de Judá, tinha um leão, coitada da tribo de Issacar, que tinha um jumento, né? E cada um tinha lá um desenho, tinha um estandarte, tinha os desenhos da família, tinha as suas cores, as suas bandeiras. É interessante que quando Balaão é pago para amaldiçoar o povo de Deus, e ele fala, recebi uma ordem de abençoar, e eu vou abençoar, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele vai descrever que a força do povo de Deus era uma força coordenada, organizada, que ocupava, que se movia com excelência no meio do deserto, porque eles tinham diferenças, mas eles se moviam para a mesma direção. Eles tinham, cada uma tribo, suas profissões, seus jeitos, suas personalidades, até suas bandeiras eram diferentes. E cada tribo tinha a sua confusão e a sua dificuldade. Tem alguma coisa a ver com alguma igreja aqui?
Gente, igreja, ministério, como é que é? Teve uma época no ministério de jovens, tá? Tem algum líder de jovens e adolescentes aqui? Tá, eu vou pregar só para vocês agora. Não. Mas, gente, tudo que quebrava na igreja era culpa dos jovens e adolescentes. E aí, sabe, eu comecei a tirar foto todo domingo, assim, ó, o púlpito está no lugar, o chão está limpo, né? Porque, gente, quando a gente perde um pouquinho o foco, a gente começa a brigar entre os ministérios da igreja. Esse foi citado no culto e o meu não. Não é? E por que o povo de Deus avançava e tinha unidade e se movia e vencia? Porque eles não estavam acampados ao redor das suas bandeiras. Eles tinham as suas bandeiras, mas eles não estavam se movendo pelas suas bandeiras. Eles estavam acampados ao redor da tenda do encontro. Os diferentes se unem quando a presença de Deus é o centro daquilo que eles estão fazendo. Sabe, se a gente mostra o nosso motivo principal, o centro é a presença de Deus, o centro é Jesus, você vai ter unidade, você vai ter conexões profundas e no reino de Deus, nós temos que também aprender a honrar e ver a igreja do nosso irmão, como também o reino de Deus que Deus ama e está derramando algo abençoado lá. Porque de vez em quando muda um irmão de igreja, né? Ele é complicado, só te dá trabalho, mas chegou na outra igreja, o pastor já pôs no púlpito. E ele não falou umas coisas boas de você quando ele chegou lá. E aí você já fica com raiva da outra igreja. E você já começa a falar mal dele também. E aí, gente, a gente atravessa o mundo para ver avivamento, mas não atravessa a rua. E a gente começa a ver o outro como concorrente. Não é assim no reino de Deus. Sabe, no reino de Deus, inclusive, não tem judeu nem grego, nem português, nem brasileiro, nem africano, nem europeu. Somos todos filhos de Deus, concidadãos dos santos, família de Deus na terra, o povo de Deus, amém? Não é que não temos identidade, não é que não temos cultura, não é que não temos história, mas o que nos une é maior do que o que nos divide. E o reino de Deus prevalece assim. Se nós estivermos unidos assim, Jesus volta mais rápido. Amém? Então vamos trabalhar pela unidade. Esse tempo é tempo de unidade. E por último, trabalhar pela redenção das cidades. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará a primeira oferta pelo sacrifício do pecado. Outra característica do tabernáculo, era lá que o povo trazia o seu sacrifício. E quem que trabalhava com o animal que tinha que morrer? Gente, alguém aqui já manejou algum animal morto? Alguém? É assim, é tranquilo, não é? É super fácil, ele é leve, não provoca sujeira. Meu avô era fazendeiro. E quando ele ia matar uma vaca, eu sou vegetariano, né? Indiretamente, a vaca come o capim, eu como a vaca. E aí, quando ele ia matar a vaca, o que acontecia? Começava às 5 da manhã. E às vezes era noite e tinha sangue, tinha bagunça, e tinha confusão, e estava pendurando, e cortando, e separando. Dá trabalho. Agora imagina o sacerdote que ficava no templo o dia inteiro, e corta, e coloca, e aquele cheiro agradável, né, queimando gordura e carne o dia inteiro. É por isso que no céu vai ter churrasco, aleluias. Né? Então assim, esse ambiente todo, eles estavam lá trabalhando para quê? Para que a cidade fosse redimida. Qual que é a característica da igreja que vive o verdadeiro evangelho? Ela está trabalhando, ela está dedicada, ela está se sacrificando, mas não é pelo seu projeto de poder. Ela está fazendo, mas não é pela sua placa. Ela está fazendo, ela está se dedicando, e ela tem uma ambição santa de avançar mais e de compartilhar com mais pessoas. Mas o final de tudo não é para o pastor ficar mais rico ou para a igreja ficar mais poderosa. É para que toda a cidade, para que toda a nação seja redimida para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, gente. Eu estava compartilhando, não sei qual dos pastores que falou hoje, né? Que o influencer, ele nunca foi num velório. E ele agora está pastoreando todo mundo. Ele é o pastor da nova geração. Ele não é só da nova geração, não. Ninguém aqui pastoreia sozinho mais. Você está compartilhando seu pastoreio com alguém que está lá no YouTube falando. É ou não é verdade? Sim, você nem falou amém, mas é verdade. A gente não gosta de saber disso. Mas eu lembro de um dia, gente, que eu saí de uma festa de Réveillon, atendendo o telefone. Eu estava numa festa de Réveillon, na igreja, fazendo uma palavra no culto, virando o ano,
festa, roupa de Réveillon, e atendendo o telefone de uma irmã que tinha perdido um bebê de 6 meses de idade. Eu saí de uma festa de Réveillon para consolar uma família que tinha perdido um bebê. E ali nós passamos o dia e terminamos aquele dia num velório de um bebê. Eu lembro de um dia que eu fiz velório de manhã e um casamento à noite. Nada disso. Como é que eu posto nas redes sociais? Acabei de fazer o velório de um bebê, a família está aqui consolada, abençoada. Alguém dá um aí atrás? Isso não dá like? Isso não é mídia? Isso não é influência de rede social e de marketing? Eu me lembro um dia que eu estava plantando uma igreja de 100 pessoas em São Paulo, e uma alta executiva da Unilever começou a ir à igreja, e ela pediu para ser atendida pela minha esposa. A igreja não tinha um assistente, não tinha um funcionário, e eu fiquei em casa cuidando das crianças, e a minha esposa ficou sozinha na igreja atendendo a irmã. Ela foi para conversar com aquela executiva que estava vindo na igreja, e no meio da conversa, dentro de uma sala fechada, sozinha na igreja, aquela irmã ficou possessa. E minha esposa não botou a mão e mandou manifestar, não. A mulher ficou possessa mesmo. E ela cresceu numa cultura de uma igreja batista tradicional. Ela nunca tinha expulsado um demônio sozinha. E ali ela orou, e ali ela lutou, e ali ela lidou com as suas inseguranças. Ela expulsou um demônio, e ela cuidou daquela pessoa, e depois ela me ligou, e a gente orou junto, e depois ela falou, a mulher falou que quer que a gente vá lá na casa dela, e a gente foi lá na casa dela, e a gente ajudou ela a tirar coisas de uma velha vida, e daqui a pouco ela se batizou nas águas para a glória de Deus, e daqui a pouco ela começou a andar com Jesus, e algo novo começou a acontecer em toda a sua família para a glória de Deus. Mas, gente, aquela tarde sozinha, aquele perrengue, não está nas redes sociais. Ninguém da mídia vai querer dizer o que aconteceu. Eu quero dizer para você aqui que está sacrificando com um trabalho que está te dando sujeira e mau cheiro e muito desgaste. Sabe, que você não está tendo reconhecimento de ninguém. Eu não podia falar nem na igreja. Olha aqui a irmã que a gente expulsou o demônio. Tinha como a gente falar isso? Não tinha louvor público ali, do jeito que às vezes a gente gosta de receber, que às vezes é algo que enche o nosso tanque e fala, estou fazendo alguma coisa relevante. Mas me diz uma coisa, aquilo que aconteceu naquela sala que não estava em lugar nenhum, algum psicólogo podia fazer só com psicologia? Algum empresário podia fazer só com administração e gestão? A polícia podia fazer? A igreja está muito seduzida por influência no governo. O governo podia resolver? Dinheiro podia resolver? Só podia resolver com o chamado espiritual de liderarmos e pastorearmos com o coração de Jesus. É o puro suco do evangelho. É ou não é? É assim. Então deixa eu te falar uma coisa, pastor, pastora, líder que está voluntário, não fique seduzido pela mídia, pelos likes. Você vai ter que escolher se você vai viver por likes ou por aquele que entregou a sua vida por você. Você vai escolher, sabe, o que você está fazendo não está acontecendo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Deus deu as chaves do reino para a igreja, o inferno não vai prevalecer contra ela, não é uma trend, uma modinha, uma tendência que vai sufocar a igreja prevalece, a igreja é triunfante, a igreja avança, e assim, de pessoa em pessoa, de demônio em demônio que a gente expulsa, de evento e ministério que a gente serve, e de casa em casa, de visita em visita, de conversa em conversa, pregação em pregação, o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, e assim nós vamos servir ao Senhor. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, aleluia, aleluia. A igreja além das tendências, a igreja que é incansável. E no final, será que vai valer a pena? Será que vai ser só um pouquinho de gente? Será que vai ser só as 12 pessoas de Paris? Será que vai ser só as 25 de Vila Real? Será que vai ser só as 30, ou as 50, ou as 100 da sua igreja? Será que vai ser só aquela família que te ama e que te dá um presente no final do culto, os outros falam mal de você? Quem que vai receber? Às vezes você fica desanimado. Quem é que já ficou desanimado? Porque parece que você só está falando e você pensa, será que está valendo a pena? Será que está tendo algum impacto? Será que é relevante? O que você está fazendo é um privilégio, é uma honra.
não pode ser feito de qualquer jeito, em qualquer lugar. Deus deu para a igreja. Deus deu para aqueles que são chamados. Essa igreja não pode perder o seu propósito. O tempo é outro, mas o propósito é o mesmo. A Bíblia é a mesma, o Evangelho é o mesmo. E assim nós vamos ser relevantes nesse tempo. A gente muda as ferramentas. A gente usa umas trends. A gente usa um cê louco no Compensa para entrar numa trend. A gente usa um viral, a gente faz um vídeo, a gente aprende a fazer um vídeo diferente, mas o propósito da igreja permanece o mesmo, porque o Cristo é o mesmo, a Bíblia é a mesma. E se você não aprendeu tanto assim, põe um adolescente para fazer que ele sabe, mas o Cristo é o mesmo, o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho funciona poderosamente em todas as gerações, aleluia. E no final vai funcionar, olha só, Apocalipse 19:1, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, vai valer a pena. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, vai valer a pena. Está valendo a pena. Fala para ele assim, por favor não desista, por favor continue, aleluia. E abraçado como você está com o seu irmão, eu quero orar por você, eu quero abençoar você. E logo depois, eu quero chamar o pastor Vanderlei, para que nesse mesmo espírito de unidade, de renovo do céu, a gente se achegue à mesa do Senhor para tomarmos a ceia juntos, amém? Pai, nós oramos agora. Ó Deus, o Senhor me trouxe uma palavra desde a primeira oração que eu fiz com o primeiro pastor nesse lugar. Nos dá aquela capacidade de amar, como se nunca tivéssemos sido decepcionados. Aquela capacidade de servir, como se nunca tivéssemos sofrido uma rejeição. Aquela capacidade, Pai, de entregar o nosso melhor. Ó Deus, como se nunca tivéssemos sofrido uma decepção. Ó Deus, eu oro para que a insegurança vá embora. Eu oro para que as feridas sejam curadas. Eu oro para que o propósito seja restaurado. Eu oro para que o chamado volte, Pai, a ser algo incendiado, algo que queima no coração de cada um. Eu oro para que o nosso amor por Ti, o nosso amor por Sua casa, o nosso amor, Pai, pela cidade que estamos servindo, pastoreando e pregando o Evangelho, que hoje sejam renovados, Pai. Não tememos o que virá contra a igreja, não tememos como os tempos mudam, porque o Senhor não está assustado, o Senhor não está escondido, o Senhor não está abalado, o céu é inabalável, mas Senhor, nós temos medo de nos perder na caminhada, nós temos medo, Pai, de perder o foco, nós temos medo, Pai, de sermos, Pai, um ambiente que deixou de ser a Tua casa, a Sua igreja, o Teu reino. Então, Senhor, que sejamos casa do Senhor, que sejamos, Pai, o lugar, ó Deus, que o Senhor edificou com a planta do céu. Nos livra de nós mesmos, nos livra das armadilhas do nosso tempo, e que sejamos o Teu povo, a Tua casa, a família do céu, a casa de redenção, casa de salvação, casa de pão, casa de cura. Que sejamos, Pai, a Sua gloriosa casa, a casa triunfante, a igreja do Senhor, em qualquer tempo. Em nome de Jesus oramos, amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia.